Gente, ignore meu cabelo, porque eu tava dormindo. Zero novidades, né? Porque nessa gestação, menina, eu tô sentindo tanto sono, mas tanto sono, que eu tranquilamente passaria 24 horas dormindo. Eu só não passo porque, né, tem a rotina das crianças. Porque se não, menina, ai, não aguento mais. Tô doida logo passar esse primeiro trimestre passar. Porque o primeiro trimestre, gente, é difícil mesmo. Tem mulher que sofre muito. Graças a Deus eu não tô sofrendo. A única coisa que tá me dando é sono e a pressão tá baixa. Mas só quando demora pra comer. Então, graças a Deus, o começo dessa gestação tá sendo bem tranquila. Na da Maria, gente, eu vomitava até água. Eu vomitava tudo que passava pela minha boca. Então, eu não vou nem reclamar. Eu contei pra vocês uma situação que aconteceu. Só vai acreditar nisso quem acredita no lado espiritual, né? Tem gente que não acredita no lado espiritual, não tem gente que não acredita nesse tipo de coisa, mas eu sou o tipo de pessoa que eu acredito, tá? Eu acredito, eu já tive experiências na minha vida o suficiente para acreditar em lados espirituais, né? Quando eu descobri, gente, que eu tava grávida da Maria, quando eu tava ali já por meus 8 meses, eu já tava com barrigão. Então todo mundo já sabia que eu tava grávida, literalmente. Minha mãe tava muito feliz, tava todo mundo animado no sentido da minha casa, né? Minha mãe, pra quem não sabe, ela era espírita, mais conhecido como macumba, né? Mas o nome certo que fala pra essa religião é espírita. Aí, gente, minha mãe era espírita, né? Eu até um tempo queria entrar pra essa religião, mas eu acho que o meu chamado tá em Deus, né? Tá ali dentro da igreja, sendo que eu sou, assim, zero problemática, eu respeito todas as religiões, desde que não faça mal pra outra pessoa, eu respeito, entendeu? Pra mim, perde meu respeito quando você faz alguma coisa, quando você usa a religião pra fazer mal pra outra pessoa, aí você perde meu respeito. Mas se não, gente, eu sou muito de boa, sabe? A família do Henrique é toda da igreja. E assim como eu frequentava muita igreja ali na minha infância e na minha adolescência, o Henrique também era uma pessoa que frequentava muito igreja. Aí, na religião da minha mãe, que foi a primeira a revelar isso, eu tava grávida da Maria. Na religião da minha mãe, quando ela me chamou, né, pra ir lá numa roda que ia rolar, ela me chamou pra ir, e lá Aí foi revelado lá pra minha mãe, quando a gente foi pra essa roda, né, porque a minha mãe ela não incorporava nada, porque ela não era era como se o chamado dela não fosse isso. Ela ajudava as pessoas que incorporavam, aí ela ajudava a colocar a roupa lá adequada, enfim. Tem todo um negócio, gente, nessa religião. Então ela era como se fosse ajudante, sabe? Fica lá tocando o negócio, aí quando o santo baixa, aí tem que ir lá tocar a pessoa, né, botar a roupa. Então ela era essa pessoa que ajudava. Aí eu fui, porque eu às vezes ia, né? E daí eu tava grávida, e daí, quando baixou um santo, a minha mãe pediu pra mim ir lá falar com ele, pra ele abençoar a minha gestação. E daí, quando ele passou a mão na minha barriga, eu esqueci o nome do santo, gente, nem me pergunte porque faz muito tempo eu não me lembro. Quando ele passou a mão na minha barriga, ele revelou que tinha alguma coisa preta em cima da minha filha. Então, ele falou que tinha um troço preto em cima da minha filha, que tinham jogado, né, uma praga, alguma coisa assim. Eu não vou saber explicar pra vocês exatamente o que ele falou, porque quem é dessa religião sabe que eles falam numa língua que às vezes é um pouco difícil de entender, né, principalmente a gente que não tem muito acesso a essa religião, então fica um pouco confuso. Mas, em grande resumo, alguém tinha jogado alguma coisa pra cima da minha filha, da Maria, né, pra ela ir de arrasto pra cima no parto. Ou seja, para ela morrer, para ela não resistir ao parto, entendeu? Aí, minha mãe entrou em desespero, né? Como eu disse, o primeiro alerta veio da religião da minha mãe. Aí minha mãe entrou em desespero, e daí ele falou lá o que a gente podia fazer para tentar quebrar isso, né? Quebrar esse troço que jogaram em cima de mim. E daí eu tomei banho de ervas.
Aí eu tomei banho de ervas, fiquei uns dias sem poder usar roupa colorida, só podia usar roupa branca, né? Aí, depois de um tempo, não foi tipo muitos dias, sabe? Foi algumas semanas, o Henrique ele foi pra igreja, né? A gente tava passando por um momento difícil, e sempre quando a gente tá num momento difícil, a gente procura Deus, né, gente, pra conversar, pra desabafar, pra botar pra fora. Eu sou uma pessoa que eu oro muito, né, tanto quando eu tô bem, quando eu tô mal. Então, ele é do mesmo jeito. E daí ele foi pra igreja e lá revelaram a mesma coisa. Aí o segundo aviso foi na religião do Henrique, que tinham jogado alguma coisa pra mim, pra perder a Maria, que era pra Maria e de arrasta pra cima, entendeu? Aí mais uma vez foi aquele desespero, entendeu? Por isso que eu acho que é porque eu não vou saber explicar. Aí eu não vou saber explicar pra vocês, gente, porque vocês sabem que no SUS eles não explicam nada. Só explica se você ficar em cima, trepada ali, pra eles explicarem. Mas a Maria, quando ela nasceu muito roxa, tipo, fora do normal. E ela não chorou de imediato. O médico precisou bater, porque eu escutei, né, tipo, que ela não chorou. E eu escutei os tapinha, né, então ela só chorou depois de estímulos. Então na minha cabeça, aquilo ali também já foi um alerta, entendeu? Aquilo ali já foi um alerta. E eu comecei também a ficar meio, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu penso muito. E como eu acredito muito no lado espiritual, e jogaram coisa ruim pra minha filha falecer, e a minha mãe foi a primeira a tentar cortar isso, às vezes eu fico até pensando que a minha mãe meio que deu a vida dela pela vida da Maria. Às vezes eu fico assim, gente, sabe? Aí eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, gente, será então que foi tipo assim, tá, não vamos levar a sua neta, mas vamos te levar? Porque, pra quem não sabe, tinha uma pessoa aí que era ex ou amante do companheiro da minha mãe, que jogou uma culpa pra minha mãe. Foi revelado. Jogou uma culpa pra ela ir de arracha pra cima. Por isso que ela descobriu o apêndice. Aí depois que ela descobriu o apêndice, ela ficou internada, eu acho que umas 3 vezes. E nas 3 vezes, ela quase foi de arracha pra cima. Por isso que agora eu fico nesse negócio de... Gente, será que foi isso? Tipo, jogaram pra minha filha, mas aí a minha mãe interviu. E daí caiu em cima da minha mãe. Porque... minha mãe era uma mulher saudável, gente. A forma que minha mãe faleceu foi assim, ridículo, foi inútil, foi uma forma tão besta que nem eu acredito. Aí eu tava lembrando disso, gente. Se eu contei, provavelmente eu contei por cima, né? Porque eu não me lembro de ter contado essa parte do Henrique, porque essa parte do Henrique, ele me contou depois, ó, de muito tempo. Aí meio que juntou uma peça na outra, pois é. Mas a revelação foi dias, semanas depois da revelação da minha mãe. Então a revelação foi uma perto da outra, mas ele só me contou muito tempo depois. Então, porque ele sempre ficou com medo de me contar, né? Ele ficou com medo de me contar, porque ele achou que eu iria ficar com raiva dele, ou então eu iria achar que fosse minha mãe, sendo que não foi minha mãe, obviamente, que tacou isso pra Maria, porque quando ela descobriu, quando ela foi alertada a primeira vez, a primeira coisa que ela foi fazer foi conversar lá pra ver uma forma de tirar isso, né? Quebrar esse mal que tinha jogado. Mas é bizarro, tipo, a maldade da pessoa. Nossa. Por isso que eu falo, gente, que meus filhos são tudo bênção de Deus. Maria, principalmente, né? Porque por isso que aconteceu. Graças a Deus. Eu tava ali no meio também de muita coisa que, sabe? Eu não sei nem o porquê que a pessoa fez isso. Eu não sei também pela infelicidade da pessoa ver que minha mãe tava feliz, né? Ai, gente, eu não sei. É porque eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu tento procurar o porquê das coisas. Eu sou aquela pessoa que eu preciso saber o porquê. A vida tem que ter um porquê, entendeu? As coisas têm que ter um porquê. Eu não consigo só, deixa pra lá. Não, eu quero saber o porquê, entendeu? Principalmente quando se trata de maldade com criança. Então eu fico, gente, eu preciso saber o porquê. Então às vezes eu fico pensando muito, sabe? Tentando encaixar ali o quebra-cabeça pra tentar entender essa situação. Mas é uma situação difícil, ainda mais quando envolve espiritual, coisas espirituais. É complicado.
E vocês me perguntam muito também se o falecimento da minha mãe foi do nada. E sim, gente, foi do nada. Ela tava bem, tava trabalhando. Ela já nem tava mais com problema de apêndice, porque desde a última cirurgia ela já tinha se recuperado, tinha melhorado. Então ela tava bem de saúde, ela tava, tipo, numa boa. Do nada, ela sentir uma dor debaixo do sovaco, tá? Porque começou assim, uma dor debaixo do sovaco, ela reclamava. E o dia foi se passando e foi piorando a ponto dela não conseguir nem mexer o braço, tá? Todo mundo achou que era uma dorzinha básica, boba, né? Porque, gente, minha mãe era uma mulher saudável, né? Tirando os BO dela com anticoncepcional, era uma pessoa saudável, né? E depois ali do negócio do apêndice, ela não teve mais nenhum problema. Então foi do nada, gente. De uma hora pra outra, ela uma dor no sovaco, virou uma parada cardíaca e minha mãe faleceu. Então foi tipo do nada, do nada, do nada.